segredos revelados. Albert se encontrava em uma situação bastante complicada. Por um lado, ele acreditava em tudo o que tinha presenciado no dia anterior em Noisy. Por outro, ele se recusava a crer que realmente tinha acontecido. No entanto, ele não poderia negar que muita coisa simplesmente não fazia sentido. E era justamente isso que o intrigava e o mantinha inquieto. Confuso e sem saber no que acreditar, o menino mentiu para os pais naquele dia e não foi à escola. Em vez disso, aproveitou a manhã para se trancar na biblioteca pública da cidade. Assim poderia pensar mais tranquilamente. Se não fosse verdade, eu não teria visto tudo aquilo. Pensava enquanto caminhava entre os longos e altos corredores da biblioteca. Além disso, não custa nada tentar. Então, exatamente às 3 horas da tarde, Albert cruzou as estreitas ruas de pedra até chegar a um grande espaço ao ar livre. A grande place estava lotada com pessoas de todo o mundo. Depois de poucos minutos, Albert já tinha começado a ouvir diferentes idiomas por entre a multidão. O sol fraco batia na sua cabeça e o aquecia lentamente enquanto milhares de pessoas tiravam suas câmeras fotográficas para registrar cada coluna e cada detalhe da grandiosa praça. Olhando por entre o chão de pedra, Albert não conseguia ver nenhum animal, apenas pequenos excrementos de cavalos. Cavalos estes que de minuto em minuto cruzavam e ameaçavam a multidão. Os artistas de rua, cada um tentando chamar mais atenção que o outro, brigavam por entre as telas de pinturas. Os turistas ansiosos para gastarem cada centavo se dividiam em grupos para negociar a compra dos quadros. Os restaurantes chiques e caros tomavam conta das bordas da praça. Apenas os bem-afortunados poderiam entrar e tomar um café. Com os olhos curiosos e o coração batendo forte, Albert cruzou a clássica praça em direção a uma estrutura cinza, imponente, com várias torrinhas e janelas. Ele parou na frente do hotel de Ville e em um suspiro, esperou. 15 minutos tinham passado e o menino ainda não conseguia ver os dois homens do dia anterior. Chateado, deu o primeiro impulso para ir embora quando sua mente em um flash lhe lembrou. Eles estão do outro lado. Albert olhou para os lados e foi em direção ao grande portão de madeira de entrada. Ele se diminuiu em um canteiro e fechou os olhos. Naquele momento imaginou que tudo aquilo estava apenas na sua mente. Seu racional tentou lhe convencer de que ele era maluco, mas segundos depois mudou de ideia, pois até seu lado racional percebeu ontem que ele não era maluco. Muitas coisas não faziam sentido, mas ele sabia o que tinha visto e presenciado. Sabia que todo aquele mundo realmente existia. Então, sem medo, ele abriu os olhos novamente e enxergou os dois homens, um loiro e um moreno, parados na sua frente. Por que demorou tanto? Perguntou o loiro. Jean Armand. Nós temos uma vida também, sabia? Falou Denis Pierce, o moreno. Desculpe, eu estava pensando. Eu sei que é difícil de acreditar. Continuou Jean. Até mesmo impossível, mas não se preocupe, nós vamos lhe explicar tudo direitinho. E mais uma coisa, falou Denis. Não tente achar que isso é um sonho ou alucinação. Os três deram as costas para a porta de madeira e entraram novamente na grande praça. Neste momento Albert quase caiu para trás quando viu tudo aquilo. As grandes torres estavam maiores. Os detalhes dourados estavam mais brilhantes que usual. Na Maison des Brasseurs, agora chamada de Casa de Testes Mágicos, o cavalo que antes enfeitava o topo do teto deu lugar para um grande caldeirão em chamas que iluminava todo o pátio. Inúmeras pessoas caminhavam de um lado para o outro, sempre carregando bolsas ou mochilas. Desta vez, quando Albert olhou para o céu, viu mais pássaros dançando entre as torres. Entretanto, logo percebeu que não eram pássaros normais. Eles tinham asas como pombos e pequenos bicos de periquitos. Mas essa não era a coisa mais estranha que ele vira. Por incrível que pareça,
Várias pessoas simplesmente voavam no ar. Ele percebeu isso quando avistou uma mulher saindo de uma pequena loja. Ela colocou o pé direito na calçada e com o pé esquerdo levantado ela tomou um impulso e voou. Incrível! Exclamou surpreso. Pode ser, respondeu Jean desconfiado. Antes de ser incrível você precisa vestir isso. Albert percebeu que o loiro carregava uma simples bolsa masculina de alça marrom dentro do casaco preto. Ele abriu a bolsa e dela tirou uma grande capa verde escura. Caso contrário podem começar a fazer perguntas, disse. Albert colocou a capa e sorriu. Vamos ao fogo branco? Perguntou Denis para Jean. Pode ser. Talvez seja o único lugar em que poderemos conversar sem ser brutalmente interrompidos. O trio entrou em um dos inúmeros becos que rodeavam a praça. Para Albert tudo aquilo era tão mágico. O design antigo das lojas, o estranho jeito de se vestir e os pequenos encantamentos que ele via aqui e acolá. Um cheiro de queimado vinha seguindo Albert durante todo o trajeto. Quando ele chegou ao fogo branco, percebeu que a fumaça se originava de lá. Com as mãos no nariz, o menino recuou. Não tem um lugar melhor, indagou. Aqui cheira a queimado. Desculpe, Belmont, os outros lugares são muito visíveis, respondeu Jean. Venha, em um minuto você esquece o cheiro. O local em si não era tão mau. 4 longas mesas de madeira ocupavam todo o térreo. Cerca de 7 mágicos comiam em cada uma delas. Nas paredes inúmeras velas iluminavam o ambiente interno. Albert pensou que eles iriam ficar por ali, mas Denis puxou a mão do menino e o levou para o primeiro andar onde tinha mais 3 mesas. Uma delas vazia. Sente-se, falou já indicando uma cadeira de madeira. Eu irei fazer nossos pedidos. Você quer um chá? Albert confirmou. Volto em um segundo. O homem sorriu e desceu as escadas. Então, começou Denis. O que acha disso tudo? Deve ser emocionante para você. Muito, respondeu olhando para uma vela que se regenerava automaticamente. Vocês não usam lâmpadas? Digo, por que não usar se já existe? Você ainda pensa como um humano? Daqui a pouco vai entender como funcionam as coisas por aqui. Por enquanto é bom que entenda que nós não utilizamos coisas que de um modo ou de outro nós já temos. Nossa mente é diferente da mente de um humano normal. Digo, se nós produzimos fogo e conseguimos ver com ele, para que utilizar algo perigoso como a eletricidade? Para evoluir, crescer, simplificar. Aqui nós nos preocupamos mais com outras coisas. Evolução não é criar uma lâmpada, evolução é ser inteligente, saber aceitar as diferenças e conviver em harmonia. Lógico que não é fácil, mas nós preferimos se concentrar nisso do que em produção de lâmpadas. Então vocês não têm computadores, telefones. Por que diabos eu iria querer um telefone? E o que é um computador? Desculpe minha burrice, eu não fui muito para a sua parte do mundo. Sem um computador, como você vai fazer uma pesquisa e conversar com seus amigos? Eu posso pesquisar na biblioteca, ora, e é como minha mãe sempre me disse, amigos demais é veneno. Quando eu quero ver um amigo, simplesmente visito os mais próximos. É claro, nunca perco de vista. Não é tão simples assim, comentou Albert rindo. Oh, mas é simples. Vocês do lado de lá se acostumaram a viver de um jeito fútil e fácil, um jeito que só os torna cada vez mais preguiçosos e acomodados. A vida tem que ser simples, porque você tem que viver e não ficar preso a tecnologias inúteis e procedimentos complicados. Então vocês não têm nada tecnológico? Lógicos que sim. Nós fazemos tecnologia. A mistura de 2 ou mais elementos já pode ser considerado um tipo de tecnologia. Nossa, deve ser triste. Ah, exclamou Denis rindo. Engraçado. Por quê? Porque é a mesma coisa que falamos de vocês. Nesta hora Jean chegou na mesa trazendo 2 cervejas e um chá de ervas. Pronto, falou se acomodando na cadeira. Podemos começar agora. Primeiramente,
Senhor Belmont, pode nos falar seu primeiro nome? Albert Belmont, respondeu enquanto assoprava o chá. Muito bem, Albert, você trouxe o livro com você? Lógico, mas antes de começar eu queria perguntar como vocês me acharam e como descobriram meu sobrenome. Albert tinha acordado, sabia que aquilo não era um sonho ou alucinação, era real. Desde que o Wallace morreu começamos a procurar, não por você, lógico, mas alguém de lá que fosse um Belmont. Plantamos vigílias na frente de Garnir porque pensamos que fosse o lugar mais apropriado. E realmente foi. Quando você chegou ficamos muito felizes. Na verdade estávamos esperando alguém mais velho. Denise riu. Quando vimos que você era uma criança começamos a rir. Eu sempre disse ao Denise que quem viria seria uma criança, mas ele nunca acreditou. Na verdade nem eu, mas pensando direitinho agora, era a coisa mais provável de acontecer. Por quê? Perguntou o menino confuso. Porque seu avô sempre disse que as crianças de lá eram mais sensíveis do que os adultos. Ele dizia que as crianças viam as mágicas enquanto os adultos ignoravam. Como vocês sabiam que eu iria ler o livro? Nós não sabíamos. Apenas torcemos para que sua curiosidade falasse mais alto e consequentemente você acabasse vindo até aqui, disse Jean. Por quê? Bem, é aí que a história começa, suspirou Armand. Tome seu chá, ele pode esfriar. Albert tomou um gole do chá e continuou a encarar o Jean. Seu avô, Wallace Belmont, teve uma vida um tanto quanto agitada, não vou entrar em detalhes porque não é tão importante. Além disso, você pode achar muitas informações no livro. Wallace nasceu e cresceu do lado de cá, nós éramos vizinhos, passamos nossa vida toda juntos, ele e o Denise. Seu avô sempre foi muito inteligente, sempre criava mágicas espetaculares e incríveis. Ele era o número 1 na escola, todos os professores amavam, ele era o exemplo de mágico excepcional. Logicamente que com tanta inteligência ele iria se destacar fora da escola. Rapidamente conseguiu um emprego no Fórum Mágico onde teve a oportunidade de se aperfeiçoar e criar inúmeras mágicas. Foi quando trabalhava no Fórum que ele conheceu a Lorena, tão bonita era sua beleza que o Wallace logo se apaixonou. Eles se casaram e o Wallace pediu demissão do Fórum para poder passar um tempo com sua amada. Eles passaram cerca de 8 anos viajando. Quando voltaram, Lorena anunciou que estava grávida. Seu avô enlouqueceu de alegria, mas ao mesmo tempo percebeu que tinha que voltar a trabalhar. Então começou com a construção de Garnir em 1868, no mesmo ano em que ele começou a escrever o livro. Em 1900 ele terminou e publicou o livro de maior importância do nosso mundo, pois nele contém várias mágicas excepcionais. Se você for à casa de qualquer mágico daqui vai encontrar este livro, mas não exatamente esta versão que você carrega. Anos depois da publicação do livro começou a surgir um boato de que o Wallace não tinha colocado tudo o que ele sabia no livro. O boato dizia que ele tinha escrito um outro livro, este mais completo e repleto de novos tipos de mágica. É lógico que todo mundo queria este livro. Wallace sempre negou a existência dele, mas ninguém acreditava. O tempo passou e a vida do seu avô continuou a mesma, exceto pelo seu filho, Michel, que se tornou um mágico internacionalmente conhecido. Michel foi o destaque do seu tempo, inventando e aprimorando mágicas. Mas Michel era ganancioso e queria sempre saber mais. Sua possessão por mágicas iria, no futuro, lhe consumir por completo, e ele sabia disso. Certo dia, em um festival, ele pediu ajuda do pai. Wallace sabia que não deveria ajudar o filho, no entanto o garoto insistiu e no final Wallace decidiu ajudar com uma simples mágica de transfiguração. Sendo assim, Wallace o levou até o escritório e mostrou o livro ao filho. Michel agradeceu a ajuda do pai, mas mesmo assim ficou intrigado porque o livro que seu pai tanto tinha negado a existência,
de fato existia. Depois de ganhar o concurso, Michel confrontou o pai e Wallace confessou o segredo do livro. Michel pediu para o pai o emprestar, mas Wallace negou dizendo que era muito perigoso. Michel com raiva saiu de casa. Wallace o ignorou por completo, mas Michel estava disposto a conseguir o livro. Então em uma noite ele entrou escondido no escritório do pai, mas não conseguiu achar o que queria. Então, em um ataque de raiva, Michel incendiou toda a casa. Wallace dormia tranquilamente ao lado da Lorena quando sentiu o cheiro de queimado. Ele se levantou e tentou apagar o fogo, mas em vão, pois Michel tinha protegido o fogo contra ataques. Wallace acordou Lorena, que não conseguia se levantar, pois estava doente já faziam 3 dias. Então Wallace decidiu rapidamente conversar com o filho. Se ele conseguisse pelo menos fazê-lo tirar a proteção, Wallace poderia subir e salvar Lorena. No entanto, Michel queria o livro em troca da proteção. Os dois brigaram, houve uma batalha e logicamente, seu avô ganhou. No entanto, ao apagar o fogo e subir as escadas para resgatar Lorena, o velho não mais achou, exceto suas cinzas que estavam espalhadas pela cama. Wallace entrou em crise, ele pegou o livro e saiu da casa, explodindo-a logo após virar a esquina. Ele foi até a minha casa, nós conversamos e ele decidiu que iria sair daqui. Disse que iria para o lado de lá. Ele achava que seria o jeito mais simples de resolver a situação. Ele me deixou tomando conta da escola e partiu para o seu mundo. O problema, Albert, é que aqui nós vivemos muito mais e a partir do momento em que alguém decide viver do outro lado, a estimativa de vida diminui. Ele chegou do lado de lá com aparência de 20 anos, se não me engano foi em 1948. Depois de alguns anos ele conheceu sua avó e começou uma nova vida. Para Michel era difícil ir para o lado de lá. Ele não gostava e era difícil de achar alguém no meio de tanta gente. Wallace e eu sabíamos que ele estava o procurando. Foi aí que há um tempo atrás ele o achou. Assim, Michel conseguiu derrotar o Wallace, que neste ponto já estava caindo na velhice. Entretanto, Michel não conseguiu achar o livro. Ele revirou todo o apartamento, mas não conseguiu achar nada. Michel anseia este livro. Ele não vai relaxar enquanto não botar as mãos nele. Mas por que ele quer tanto esse livro? Perguntou Albert apreensivo. Porque quem ler todo este livro, estudá-lo e dominá-lo, terá a capacidade de fazer mágicas inimagináveis, além de se tornar um poderosíssimo mágico. Veja só, a maior mente de todos os tempos escreveu este livro. Dono dele poderá se tornar o mais novo todo-poderoso mágico na Terra. Então por que outras pessoas também não estão procurando por ele? Wallace não era burro, apenas um verdadeiro Belmont pode abrir o livro. Apenas quem tem seu sangue pode dominá-lo. Albert encarou a xícara de chá com dúvida, perdido em pensamentos. E por que Michel não conseguiu achar o livro? Perguntou. Jean riu. Esse truque apenas nós sabemos. Depois do ataque do Michel, Wallace percebeu que tinha que colocar algum tipo de proteção no livro. Sendo assim, ele criou uma fórmula para que quando o livro estivesse em perigo, ele se autotransformasse em algum objeto. Que objeto? Uma chave, disse Denise participando da conversa. Oh! Suspirou Albert acordando do transe da xícara. Isso explica por que eu não o sinto embaixo do travesseiro à noite. Exatamente. Continuou Jean. Algum perigo aparece para você nesta hora? Por isso que ele some. Que perigo pode ser? O Michel? Pouco provável. Talvez apenas um dos seus servos. Servos? Indagou Albert, começando a se preocupar. Eu ainda não terminei, falou Jean depois de tomar um grande gole da cerveja. Depois que Wallace fugiu para o seu mundo, o Michel assumiu oficialmente a figura de Senhor dos Mortos. Ele ameaçou nosso povo dizendo que quem ousasse cruzar o caminho dele na busca pelo livro, seria imediatamente exterminado. Contudo,
Depois de alguns anos ficou claro que ele não era um ser muito paciente, então repentinamente ele começou a aterrorizar nosso mundo, criando legiões de seguidores e filosofando contra o regime atual mágico. Ele virou nosso inimigo e agora nosso mundo vive em constante ameaça, pois ninguém consegue derrotá-lo. Ele é muito poderoso, o único que conseguiria destruí-lo era o Wallace, mas infelizmente já é tarde demais. Então isso significa que meu avô não morreu de velhice? Não, respondeu Jean. Com a velhice foi mais fácil para o Michel derrotá-lo, mas segundo nosso mundo seu avô ainda era novo. Quando você vive uma vida paralela, alternando entre os dois mundos, seu tempo de vida diminui. Mas então, quantos Belmontes ainda existem neste universo? 2. Michel e sua tia Laura, mas ela vive no campo, isolada de tudo e todos, ignorando toda e qualquer relação familiar. Albert tomou um grande gole do chá e encarou os dois homens. Eu devo fazer alguma coisa? Perguntou. Porque deve ter um motivo atrás de tudo o que você me contou. Você tem duas opções, falou Denis. A primeira é se livrar do livro, destruí-lo para sempre ou abandoná-lo para as futuras gerações. A segunda é guardar o livro, dominá-lo e destruir o Michel para sempre. Seria ruim apenas guardar o livro? Perguntou Albert desejando simplificar tudo. Lógico, continuou Denis. 2 dias depois você pode acordar sem ar e com o Michel te manipulando, mas fora isso você pode guardar. É muita informação, falou Albert colocando as mãos na cabeça e respirando fundo. Não sei se vou conseguir absorver tudo isso. Sei que é difícil, falou Jean. Mas você precisa tomar uma decisão. Não tenha pressa, disse Denis. Descanse e pense por hoje, amanhã podemos nos encontrar e ouvir sua decisão. Albert encarou os dois homens que agora sorriam para ele. Irei precisar deste tempo, obrigado. Sem problemas, disse Jean. Podemos nos encontrar no mesmo lugar de hoje, na mesma hora. Tudo bem, respondeu Albert se levantando, doido para ir embora. Desculpe se o prendemos muito, falou Jean se levantando juntamente com Denis. Vamos, te acompanhamos até o portal. Portal? Indagou Albert com medo de mais uma longa história. É apenas um lugar em que você pode mudar de plano mais facilmente. Aqui na esquina tem um. Você vai sair na Geanic, se não me engano. Os três desceram as escadas e saíram do fogo branco. Em seguida, caminharam novamente por entre os becos estreitos, passando por lojas de mágicas e bares tavernas medievais. Ao chegar em uma grande coluna de pedra cinza, Jean parou. Aqui eu lhe deixo Albert Belmont, nos encontramos amanhã, disse ele. Bom retorno, sorriu Denis. Albert fechou os olhos com força e quando voltou a abri-los sentiu o braço de alguém batendo acidentalmente no dele. Ele olhou para os lados e viu o monumento minimalista da Geanic. Ele estava de volta, mas desta vez mais confuso do que antes.